Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Viajor, e tem por título Aprendendo com a Natureza. Sem aproveitar o concurso daqueles que nos ferem, não conseguiríamos satisfazer aos impositivos da evolução. O ensinamento do mestre no que tange à tolerância e ao amor para com os adversários é lição viva nas esferas mais simples da natureza. Vejamos, por exemplo, a história breve do pão que enriquece a vida. Se a semente não suportasse a terra que a asfixia, não teríamos a germinação promissora. Se a plantinha tênue não tolerasse a enxada que lhe garante a limpeza, embora por vezes dilacerando-lhe as folhas, não conseguiríamos a floração. Sem a renúncia da flor em benefício da colheita, o celeiro seria relegado à secura. Se o grão não perdoasse a mó que o desintegra, não obteríamos a cooperação da farinha. Se a farinha convenientemente preparada não desculpasse o calor do forno que a sufoca, o pão não saciaria a fome das criaturas. Indispensável recorrer às lições singelas do ambiente que respiramos para entender a necessidade de nossa adaptação às leis que nos regem. Conflitos, discussões e contendas simbolizam combustível no incêndio destruidor da discórdia. Por isso mesmo, a sustentação de antagonismos e disputas é indébita, conservação de desequilíbrio, arrojando-nos inevitavelmente à enfermidade e à morte. Teimosia e rebelião, mágoa e azedume não atendem nas edificações do Cristo de Deus. Procuremos o nosso lugar de servir, reconhecendo que a direção é prerrogativa do Divino Mestre. Ouçamo-lhe a voz que nos induz ao perdão incondicional e à compaixão sem limites, e felizes seremos, em verdade, os trabalhadores fiéis do Evangelho na estruturação da terra melhor de amanhã. Mais uma lição profunda do Emmanuel, porque o Emmanuel ele vem descrever o processo de preparo do pão desde a semente e querendo dizer que em cada etapa houve, vamos usar a palavra assim, burilamento, sofrimento. Houve sim sofrimento. E é interessante a gente pensar em cada etapa da semente, comparando também com cada etapa do espírito imortal que somos. A gente fazia essa comparação, falar a semente no primeiro momento, quando ela foi lançada na terra, ela sofre a influência de inúmeros micro-organismos que tentam digerir de maneira com que ela não produza. Vai ter estrago? Vai ter estrago nesse primeiro momento, mas ela com força de vontade vai sobreviver até chegar ao broto. Quando o broto começa a despontar na terra, agora ela vai também sofrer a influência de insetos, de alguns animais que agora não estão dentro da terra, estão do lado de fora da terra. E ela tem que trabalhar agora contra o tempo para poder sobreviver na parte que fica dentro da terra e na parte que fica do lado de fora da terra. Tem estrago? Tem. Vamos usar, ao invés da palavra estrago, né? Vamos botar assim, tem transformação, tem luta o tempo todo. E o Emmanuel não para por aí, ele vem falar daqui a pouco da renúncia da flor, até chegar no grão, daqui a pouco o grão passar pelo mó que vai moer, vai transformar em farinha, até chegar na farinha que vai para o forno. A minha vida inteira eu assisti a minha avó materna, ela colher o grão do café, ela torrar o grão do café, e depois ela, depois de torrado, aí sim que ela vai moer para poder transformar o pó de café e fazer aquele café que o gosto é espetacular em comparado com o café que a gente toma já todo produzido, já todo industrializado. Então é fácil da gente ter essa comparação. Mas o Emmanuel pega esse exemplo da natureza para chamar a nossa atenção que, em momento algum desse processo, você vai observar a semente, a planta, reclamando.
E a gente reclama. E a gente reclama muito. A gente vai ver em outro momento também que reclamar muitas das vezes vai fazer parte do processo educativo de quem está convivendo com a gente. Nós não estamos aqui sendo convidados a olhar o mal e ficar quieto, ou sentir os efeitos do mal e ficar quieto sem reclamar absolutamente nada. Não é disso aqui que se está falando. A palavra que o Emmanuel usa aqui para a gente, ó, por isso mesmo, uma sustentação de antagonismo. O antagonismo é o ficar contra alguém. Disputa, e disputas também é indébita, né? Conservação de desequilíbrio, que vai levar a gente para a enfermidade e para a morte. E depois ele fala, teimosia e rebelião, mágoa e azedume não atendem nas edificações do Cristo de Deus. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem usado agora um jargão aqui, muito pessoal. Se depende exclusivamente de mim, não é impossível. Quando depende de circunstâncias alheias a mim, eu posso dizer que é difícil, algumas vezes, mas quando depende exclusivamente de mim, sou eu que tenho que fazer um esforço muito grande para observar algumas coisas e saber quando é conveniente ou quando não é conveniente você lutar por um processo educativo também do ser humano que está convivendo com a gente. Porque tem momentos que simplesmente não vai ser conveniente. Aquela pessoa não vai ter o discernimento de entender que ela está te prejudicando naquele momento. E você vai falar para ela ficar sabendo, mas a partir do contra-argumento, você vai ter uma noção, vale a pena continuar numa conversa? Será que essa conversa vai ser amistosa? Ou ela vai me levar para antagonismos e disputas que podem levar a gente para teimosia, rebelião, mágoa e azedume? Esse ponto é que é o grande desafio da gente saber até onde a gente deve ir, até onde a gente pode ir também. Porque passar dali é o que? É transformar a nossa vida numa tribulação que a gente pode, muita gente vai falar, transformar a vida no inferno. Vou ficar o tempo todo em disputa com todo mundo, porque, na verdade, aqui no mundo de expiações e provas ainda, a gente passa pela expiação de conviver uns com os defeitos dos outros. Eu tenho meus defeitos, mas meu vizinho aqui também tem. Então ele tem que aprender a tolerar os meus defeitos e aprender a tolerar os defeitos dele para a gente conseguir viver em paz. É a velha figura da convivência dos porcos espinhos. O porco espinho não pode chegar muito perto um do outro, mas também não pode ficar muito longe do outro, porque precisa do calor um do outro. E a gente vai fazendo isso. Mas o Emmanuel, ele vem trazer mais. Ele fala assim, ó, procuremos então o nosso lugar de servir, reconhecendo que a direção é prerrogativa do Divino Mestre. Vai ter momento que o Mestre vai submeter a gente ao, entre aspas, ao bó, que vai transformar a semente em farinha. E vai ter momento em que o Mestre vai colocar a farinha que somos dentro do forno. E a gente vai começar a pensar assim, se está acontecendo comigo, está sendo contra a minha vontade, né? Mas está acontecendo, tem uma razão de acontecer. Ou pode ser uma prova, um aprendizado que eu estou tendo que passar agora, ou pode estar sendo efeito de alguma coisa que eu fiz no passado e aí vai entrar no campo da expiação. Mas tanto um como o outro está servindo para quê? Para edificar. E é isso que a gente tem dificuldade de aceitar. É o aceitar que daqui a pouco eu saio, igual aconteceu recentemente, um carro bateu na minha traseira. Eu desço do carro, quem era? Era um motorista contratado, que estava ali alugando o carro dele para trabalhar, e que eu olhei, o estrago, teve algum estrago? Teve, mas não foi aquele estrago significativo a ponto de você criar uma contenda, você tem que pagar, né, submeter a pessoa, não foi. Então a gente simplesmente olha, vê aquela pessoa, fala, meu Deus, se eu fizer qualquer reclamação ele fica sem emprego, quem vai levar dinheiro para dentro de casa? Deixa ele embora. A gente saber quando a gente vai agir e quando a gente vai simplesmente se calar em prol de uma harmonia.
Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.